começando o segundo episódio do Vá de Café, que hoje enfrenta um tema polêmico e que ganhou um novo fôlego com a recente decisão do STF que descriminalizou a maconha para uso pessoal. A decisão ela ocorreu no recurso extraordinário 635659 com repercussão geral e que discutiu a compatibilidade de dispositivo da Lei de Drogas, a Lei 11.343, que criminalizava o porte de drogas para consumo pessoal e a sua compatibilidade com a Constituição. Para quem está aqui acompanhando a gente, basicamente o STF precisou responder o seguinte questionamento. Considerando os direitos fundamentais da intimidade e da vida privada previstos na Constituição, no inciso 10 do artigo 5º da Constituição, poderia o Estado, por meio da sua atividade legislativa, criminalizar uma conduta que se insere no âmbito privado de um usuário de drogas? O STF disse que não. Só que descriminalizar a posse da maconha para uso pessoal é a mesma coisa que legalizar a maconha? Gente, é só o começo da discussão, que hoje tem um convidado super especial, o advogado criminalista Leonardo de Moraes, vulgo Léo para os amigos. O Léo que é professor de Direito Penal e Processo Penal, também é professor de cursos de pós-graduação em Ciências Criminais, ex-presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas da Abracrim de Alagoas, ex-presidente da Associação de Advogados Criminalistas do Estado de Alagoas, a Acrimal, ex-secretário-geral da OAB de Alagoas e atual presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Alagoas e, como eu disse, advogado criminalista. E, gente, o maior patinho de beach tênis de Alagoas, ele já é o meu freguês, o seu maior título, inclusive. Bem-vindo, Léo. Ingrid, primeiro é um prazer estar aqui no seu podcast, né? A sua intimação, né? Que a gente aceita com muito prazer para debater temas jurídicos, temas da vida, né? Temas que referem-se à advocacia, à sociedade, à cidadania. Para mim é um grande prazer, né? E também é um prazer ser o seu freguês de beach tênis, né? Afinal, o professor sempre tem que abrir mão das vitórias em relação aos alunos, né? E às alunas também. Mas é um grande prazer estar aqui com você. Ô, Léo, igualmente, a grande satisfação. Quando a gente teve essa recente decisão do STF, automaticamente o seu nome veio à minha mente. Eu disse, gente, preciso levar o Léo para o podcast, porque eu acho que você reúne esse compromisso científico que é importante aqui para o podcast, ele é premissa da nossa conversa, mas também essa humanidade, esse olhar humano, horizontal, de incluir, de trazer as pessoas para o diálogo, que é o nosso objetivo. O objetivo do podcast não é ficar aqui eu e você falando o tal do juridiquês e ninguém conseguindo entender, a gente sem se fazer inteligível. Então, muito, muito obrigada pela sua presença, pelo seu aceite. E agora se prepara, porque o tema, ele é polêmico. Vamos lá. Tá pronto? Tô pronto. Então, olha só, Léo, para começar, e talvez a gente possa fracionar a decisão do STF em dois momentos. Um, quanto à descriminalização do porte de maconha para uso pessoal e o outro quanto a esse estabelecimento de critérios objetivos para a distinção do usuário e traficante. Eu vou pegar essa primeira parte da decisão quanto à descriminalização para te fazer uma pergunta que foi uma pergunta que eu, inclusive, escutei de familiares. O Ingrid, quer dizer que agora o STF legalizou a maconha? Ou seja, agora eu posso andar com maconha no meio da rua e isso não constitui nenhum tipo de ilícito no Brasil? O que significa essa decisão do STF para a gente começar aqui a conversa? Ingrid, o julgamento que aconteceu no Supremo Tribunal Federal recentemente, ele é muito paradigmático, né? Às vezes, ele traz o tema das drogas que tem cunho religioso, cunho moral, jurídico, policial e também mexe com a sociedade, né? No momento político em que o país se encontra, esse tema é quase que é como se você colocasse pólvora, né, perto do fogo, né? É um tema que pode causar uma grande combustão, isso é importante. Verdade. A primeira coisa é desmistificar as expressões que são colocadas aí, especialmente pelas redes sociais. Hoje em dia, todo mundo comenta sobre qualquer coisa e é importante se estabelecer os termos corretos. Quando você fala em legalização, significa você estabelecer regras para regular um certo comportamento. Um exemplo, bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ela tem efeito inebriante. Ela é uma droga lícita, sim, uma droga permitida. O que o Brasil faz em relação às bebidas alcoólicas? Ele legalizou o consumo de bebida alcoólica. Ou seja, existem regras que são fixadas para o consumo e regras de proibição. Então, as empresas, por exemplo, que fabricam bebidas alcoólicas, elas têm CNPJ, têm diretoria específica, ela paga seus tributos, ela tem corpo diretivo.
há toda uma sequência, inclusive com ISO, para que os produtos sejam fabricados, transportados, fornecidos e vendidos. Ou seja, para toda essa cadeia existem regras que são fixadas pelo direito para que ela funcione. Quando há regras, se chama legalização. Bebida alcoólica, portanto, ela é legalizada porque ela é baseada em regras. Diferente do termo descriminalização. Para que você descriminalize, você precisa pegar um comportamento que a lei estabelece como crime e esse comportamento deixa de ser crime. Um exemplo disso é o porte da maconha para consumo pessoal. Especificamente para quem usa a maconha, o STF, vou colocar entre aspas, porque existem alguns pontos que eu vou explicar daqui a pouco, ele descriminalizou o porte de maconha para quem está portando até 40 gramas. Então, quem está na rua andando com até 40 gramas de maconha, esse comportamento não é criminado, ou seja, não é criminoso, né? Houve uma descriminalização do porte de maconha para até 40 gramas. Mas, para deixar bem claro, há uma presunção deste comportamento. Não significa que uma pessoa que vai traficar drogas, que vai observar que até 40 gramas, eu vou entrar com 30 gramas de maconha, logo não serei preso em flagrante se for pego pela polícia portando essa quantidade de drogas. Então, legalizar tem a ver com o estabelecimento de regras. Descriminalizar é um comportamento que era para a lei penal criminoso, que passou a não ser mais criminoso. Ô, Léo, é uma fala muito esclarecedora, porque também há um aspecto subjetivo, né, que faz parte dessa descriminalização das drogas e de tudo que vem, até dentro de recortes midiáticos. A sua fala ela é muito apropriada, porque hoje a mídia ela recorta frases de efeito e essas frases acabam sendo reproduzidas sem critério pelas pessoas e a gente acaba tendo uma desconscientização coletiva por meio de frases de efeito, quando, na verdade, aquilo que está sendo dito não condiz com o que de fato aconteceu. E é legal a gente falar que, na verdade, hoje a gente tem uma descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, mas na lei de drogas, lá em 2006, a gente já tinha ocorrido uma despenalização. Ou seja, já não era uma conduta que ensejava, por exemplo, uma pena privativa de liberdade. Até dentro da lei de drogas, a gente tem são sanções que estavam estabelecidas no âmbito do direito penal, ou seja, que ensejavam uma criminalização do usuário, mas que eram sanções que não tinham essa característica de ser restritiva da liberdade do usuário. Então, por exemplo, a gente tinha advertência sobre efeito de drogas, medida educativa, até anotei aqui, comparecimento a programa ou curso educativo. Então, são medidas que, com a nova decisão, elas são mantidas, certo? Só que agora sem ser no âmbito do direito penal. E uma segunda pergunta que também envolve esse primeiro momento aqui do podcast e que também foi repercutida por familiares. Gente, família é um ótimo ambiente para vocês procurarem temas e perceberem como que as coisas chegam na população de uma forma diferente do que de fato aconteceu. Minha família ela é um estudo de campo para as minhas pesquisas, inclusive. Então, para a gente esclarecer... Para a gente esclarecer, essa decisão também escutei, foi até da minha mãe. Minha mãe fez, minha filha, quer dizer que agora, com a decisão do STF, eu escutei de uma outra tia, que agora também o STF permitiu a descriminalização de todas as drogas, inclusive da cocaína. Pode-se andar com 40 gramas, até 40 gramas de cocaína. Então, essa decisão, ela alcança outras drogas, só alcança maconha, só para a gente assim, estabelecer. Ninguém vai sair daqui mais reproduzindo fake news, por favor. Vamos, Léo. Ingrid, isso é um ponto importante. A gente fala sobre os grupos de família, sobre os vídeos que são gravados. Enfim, vai sempre andando e você sempre percebe as pessoas paradas em algum restaurante, esperando aí o transporte, e está sempre alguém vendo aqueles vídeos que são fabricados em casa com o objetivo de espalhar notícias falsas, notícias inverídicas. Isso é um problema muito grande, porque enquanto um jornal que tem 50, 100 anos, que tem credibilidade, que tem nome, ele vai propagar uma notícia verdadeira,
o WhatsApp ele tem um alcance absurdo, né? O Instagram, a mesma coisa. Esses vídeos são espalhados com o objetivo de confundir a pessoa. Mas não é uma posição que eu equivocadamente prestei. São informações intencionalmente falsas com o fim de confundir as pessoas. Então é interessante sempre observar um profissional da área para tirar qualquer dúvida. Sobre a penalização, as penas são estabelecidas pela lei de drogas que aconteceu antes e aconteceu hoje, né? Realmente, antigamente, o porte de qualquer droga para consumo pessoal, ele era um crime cuja pena era privativa de liberdade. E em 2006 houve uma modificação legislativa para que o comportamento permanecesse como criminoso, porém sem pena privativa de liberdade. Exato. Então, isso tem que ser colocado aí bem à frente, né? Existe só, Ingrid, um ponto, algumas sanções que foram estabelecidas pela própria legislação. Por exemplo, o artigo 28, ele estabelece ainda 3 sanções importantes. Primeiro, para quem porta drogas para consumo pessoal, você tinha prestação de serviço à comunidade, como a primeira pena, não é privativa de liberdade. Medidas coercitivas de admoestação verbal, significa que o juiz vai lhe chamar para dizer que a droga tem efeitos inebriantes, os efeitos são nefastos à sua vida, logo é ruim consumir drogas. É quase um juízo moral, a admoestação verbal para um fato que era comportamento criminoso. E o terceiro, estabelecimento de uma multa. Essas 3 sanções, que eram de natureza penal, não podem mais ser aplicadas para quem porta a maconha. Só para a maconha. Ou seja, a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela estabeleceu que para quem consome maconha, este comportamento não será mais de natureza penal para quem portar até 40 gramas dessa substância. Ou seja, para ficar bem claro, quem porta maconha para o Supremo Tribunal Federal não comete crime. Ele comete aí uma infração administrativa. Mas para aquele que porta o êxtase, que porta clorofórmico, também é a substância inebriante, que porta o loló, famoso, muito famoso nos blocos de carnavais há muitos anos atrás, para quem porta essa substância é crime, é crime. Então, o STF só descriminalizou o porte de maconha até 40 gramas. Mas para qualquer outra substância, o comportamento permanece como criminoso. Ô, Léo, tem muitos pontos da sua fala que eu queria conversar com você. Primeiro é quanto a esse uso das redes sociais. Não é objeto aqui do podcast, do nosso episódio hoje. A gente vai falar sobre isso até em episódios para frente. Mas é a gente entender como as redes sociais elas passaram a ser utilizadas com intencionalidade no intuito de confundir o cidadão. Ou seja, no intuito de te confundir. Você que está lá usando as suas redes sociais, muitas vezes buscando informação mais rápida. Tem pessoas que usam aquele espaço para poder gerar confusão. E isso é algo que a gente precisa refletir dentro dos comportamentos sociais que passaram a fazer parte da nossa realidade e como que isso repercute numa desinformação e numa tentativa de difusão da ignorância. E a ignorância favorece a quem? Favorece a discursos fáceis, favorece a pessoas que tentam te capturar por meio de manchetes, que são falaciosas, que são enganosas. Então, nós, enquanto cidadãos, precisamos refletir sobre esse espaço das redes sociais que a gente acaba consumindo e, muitas vezes, de forma irresponsável. E até essa foi a ideia do Vá de Café, foi a gente usar um ambiente virtual, esse ambiente aqui mais fácil, que a gente consegue acessar um clique, não para a gente difundir desinformação, mas para a gente trazer assuntos que informem de uma forma que seja fácil, que seja acessível, porque aí a gente, por meio da educação, e a educação agora inserida nesse novo contexto das redes sociais ou de uma revolução digital, a gente usa a educação para poder caminhar de forma progressiva e não e não de uma forma de retrocesso, da gente tentar difundir mentiras, porque são mentiras. Ontem eu estava à posse de um desembargador eleitoral aqui em Alagoas, o Dr. Sóstenes, né, que foi escolhido aí pelos juízes como desembargador eleitoral. E o ponto que traz maior preocupação nas eleições que se avizinham são as fake news. Como dizes, existem determinadas pessoas que procuram determinadas comunicadores, pessoas que se falam de forma persuasiva com o objetivo de gravar um vídeo que intencionalmente ele é falso. Isso é um problema eleitoral. Vários presidentes são eleitos com base em redes sociais, as divulgações são feitas em redes sociais. Antigamente a gente é acostumado a sempre
comprar o jornal, né? Eu tenho um editor que é um amigo meu do jornal que ele falou que sempre quando aconteceu uma notícia, ela é enviada para a redação, para observar se a notícia era verdadeira, para passar por vários órgãos, para no outro dia de manhã a notícia sair, então, no jornal logo cedinho. Hoje não, é tudo de forma automática, né? Então, é um perigo as redes sociais e, claro, no momento aí de grande discussão democrática sobre liberdade de expressão, sobre limites de posicionamento, sobre separação de poderes, sempre se elege o inimigo número 1. E, geralmente o inimigo é aquele que dá a última palavra, que no caso seria a Suprema Corte, né? Hoje ela é a grande inimiga, que dá por ano 115 mil decisões, que a gente deve lembrar de 10, né? Agora faltou as 114.990 decisões, né? Mas é difícil você discutir temas tão complexos hoje quando você tem um universo de fake news e pessoas descompromissadas com a verdade e, ao contrário, com a intenção de difundir informação falsa. Perfeito, Léo. E você fala sobre essa escolha de um inimigo, e essa escolha do inimigo, ela também acontece no âmbito da lei de drogas. A gente vai chegar lá, mas quando a gente olha... Eu vou caminhar... Antes de caminhar para o próximo tópico, eu só vou voltar um pouquinho na sua fala, quanto à descriminalização apenas da maconha para uso pessoal. Porque de onde que vem, eu imagino, essa fake news de que a decisão do STF descriminaliza as drogas de forma geral? É porque o recurso extraordinário, ele começa discutindo, de fato, a descriminalização das drogas para uso pessoal, de forma ampla. O caso envolvia o porte da maconha, mas a discussão, ela começa no recurso extraordinário, até com repercussão geral, de forma ampla. Mas veja, uma discussão que começou em 2015. O julgamento desse recurso extraordinário começou em 2015. E por que ele só se encerra em 2024? Porque ele mexe, como você bem colocou, com questões políticas. Ele mexe com visões de mundo em que há sempre... A gente vai ter um episódio aqui do podcast que fala sobre esse lugar do STF no direito e na política. Porque a corte, quando é provocada, porque o STF não está atuando de ofício, ele é provocado para decidir. Então, quando ele é provocado para decidir, ele tem diante das mãos dele uma decisão que ele sabe que vai impactar a opinião pública. Então, por vezes, ele segura aquela decisão, ele vai sentindo, um decide, o outro pede vista. E veja, o julgamento demora 9 anos para acontecer. E durante esse lapso temporal de 9 anos, a gente tem um recorte da decisão só para alcançar a maconha. Então, ainda que você pegue inicialmente algumas notícias que circulam na internet, que dizem respeito ao recurso extraordinário, que é o 639-659, ele tratar da legalização, da descriminalização, das drogas, houve um recorte pelo STF só para alcançar a maconha. E que, no meu sentir, é um recorte positivo. Ou seja, é a gente ir caminhando no intuito de perceber o que está dando certo, o que não está dando certo, seja do ponto de vista do direito comparado, e seja em relação às próprias políticas públicas que vêm sendo adotadas no nosso país. O que eu percebo é que o Supremo Tribunal Federal, ele elegeu não elegeu, a palavra eleger é complicado, mas assim, ele estabeleceu que a substância maconha poderia ser descriminalizada como uma forma de utilizar uma primeira medida, né? Uhum. Porque, na verdade, a discussão sobre descriminalizar as drogas, ou, no caso, as drogas para o consumo pessoal, não é o tráfico, é só para quem usa a droga. Exatamente. Ela já vem de muito tempo. E você tem várias drogas lícitas, mas que causam efeitos inebriantes, que são legalizadas. A exemplo da bebida, a exemplo do cigarro e também outras substâncias, né? Então, essa discussão não é atual. E para a maconha aconteceu como primeira medida para saber qual seria o comportamento social. Agora, o problema que eu acho é que ela aconteceu em um momento político difícil, como disse, de rede social, de fake news, com um parlamento hoje polvoroso, há um governo que, em tese, é o governo de esquerda, com um parlamento de direita, com pessoas que caminham mais ao extremo da direita, também da extrema esquerda. Então, a discussão social ela é muito mais complicada. Bancadas de vários segmentos, né? que mais conservadores, mais progressistas. Então, isso sempre aconteceu no parlamento. Agora, o momento atual ele é terrível, né?
E aí a discussão aconteceu justamente neste momento, que é um problema para o Supremo Tribunal Federal e para a sociedade. E possivelmente vai vir com a reação legislativa. Vai, porque não é como se o STF encerrasse o debate. Gente, inclusive tem teorias norte-americanas, por exemplo, o constitucionalismo democrático, que fala, olha, a decisão da Suprema Corte não encerra o debate, muitas vezes ela catalisa o debate, porque o assunto legalização, descriminalização / legalização, porque a descriminalização enquanto uma primeira medida, para quem sabe legalizar, ele acontece em um contexto político muito bem colocado por você e que pode e possivelmente vai motivar uma reação legislativa. E uma reação legislativa que parte lá do Congresso Nacional, em que a gente tem, de fato, um Congresso de direita com vários posicionamentos de extrema direita e que preocupam quando o assunto é, beleza, será que essa decisão vai manter, não vai manter? Quais vão ser os custos políticos até para o STF para ter bancado essa decisão? Certamente a reação legislativa vai ser de encontro à decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu vi até um texto aí de uma PEC que ele fala que é proibido descriminalizar qualquer droga. Entendeu? Qualquer droga ilícita, né? Qualquer substância ilícita. Então, ou seja, para ela dizer que, pela princípio da separação dos poderes, e cabe ao legislativo legislar, a oposição do Legislativo Nacional, através de uma proposta de emenda constitucional, seria para dizer que qualquer droga não pode ser descriminalizada. E caso o Supremo faça isso, ele está tomando o lugar do Poder Legislativo. Aí, ou seja, ou você satisfaz a intenção do Legislativo, ou vai haver uma tensão muito maior e o inimigo vai passar a ser mais inimigo ainda. Exatamente. Mas aí veja só, sabe, Léo, também. E aí já caminhando para um segundo momento, porque a gente precisa pensar, e só para fazer um esclarecimento aqui que super necessário, não há no podcast, eu estou falando por você, Léo, mas é porque eu imagino que a gente tem aqui essa mesma visão de mundo, não há qualquer tipo de apologia ou incentivo ao uso de drogas aqui no podcast. Pelo contrário, é necessário que o Estado tenha políticas públicas de combate às drogas pelos efeitos nocivos que elas promovem no indivíduo, na sociedade. Então, não há aqui no podcast qualquer tipo de incentivo ao uso de drogas, de forma nenhuma. O que a gente está falando, e a partir de agora vai falar ainda mais, é sobre como que nós temos, ou tínhamos até essa decisão do STF, uma legislação que parecia ser direcionada a certas pessoas. Porque quando a gente analisa, e são dados, eu gosto muito de lidar com dados, porque eles conseguem nos apresentar dentro de um recorte, obviamente, do momento que aqueles dados estão sendo colhidos, eles conseguem nos apresentar o que de fato está acontecendo. Então, não é eu acho, não, vamos olhar os dados, vamos ver como é que acontecia. Então, a gente tem uma pesquisa, são várias pesquisas empíricas, uma especificamente que é da Associação Brasileira de Jurimetria, que vai analisar, dentro da lei de drogas, de que forma que estava havendo aquela distinção entre quem era o usuário e quem era o traficante na prática, ou seja, por nossas autoridades públicas, desde a polícia até o Ministério Público e o Poder Judiciário. E dentro dessas pesquisas, o que foi percebido, e é algo muito preocupante, é que quando em situações objetivas similares, ou seja, de pessoas que eram apreendidas com a mesma quantidade da droga, vamos falar aqui da maconha, com a mesma quantidade da maconha, dentro das mesmas circunstâncias de acondicionamento, ou seja, com critérios objetivos similares, a gente tinha respostas diferentes no âmbito da persecução penal, a depender de quem estava com aquela droga. E quando eu falo de quem, eu estou falando de critérios étnicos, socioeconômicos, raciais, ou seja, étnicos, etários. Ou seja, o Barroso, ele sintetiza, eu acho que essa sintetização é muito boa. No âmbito da lei de drogas, o que as pesquisas estavam evidenciando é que o rico é usuário, o pobre é traficante. E a minha pergunta para você é, considerando até sua experiência no âmbito da advocacia criminal, como acontecia essa distinção? Acho que vale a pena a gente rememorar a própria legislação, os critérios estabelecidos no âmbito da legislação e sua experiência como advogado criminal. Como é que acontecia na prática? O que era percebido por você no âmbito da lei de drogas? Interessante, viu, Ingrid? Sobre o que você disse sobre apologia, né, ao uso das drogas, claro que esse não é o objetivo, né? E para ficar bem claro, o porte de qualquer droga ilícita é proibida no Brasil. O porte da maconha, ele é proibido. O que diz o Supremo Tribunal Federal é que quem porta maconha até 40 gramas, ele comete uma infração administrativa. Não é criminoso. Uma infração penal. Você vai sofrer uma sanção.
mas no campo do direito administrativo e não no campo do direito penal, que é mais grave, né? Sim. Mas voltando a esse ponto, até pouco tempo atrás, né, e ainda é hoje, né, não há um critério seguro, objetivo, para diferenciar quem é o traficante e quem é o usuário. Muitas das vezes isso aconteceu baseado no próprio tirocínio da Polícia Militar, que é o que primeiro tem contato com o âmbito criminal, para que o policial militar, observando aquele comportamento, estabelecesse se existe o porte ou se existe o tráfico. Em um segundo momento, essa pessoa era conduzida para a delegacia de polícia, aí vinha o escrivão, os agentes e especialmente o delegado de polícia, que baseado também na sua experiência e em algumas circunstâncias, ia estabelecer o comportamento é tráfico ou é um comportamento de usuário. Quando vai para o Ministério Público, para alguns membros do Ministério Público, aquele comportamento vai ser objeto de uma ação penal por tráfico e o outro vai ser objeto de uma transação penal por porte de drogas. Quando chega para o juiz, em que o Ministério Público oferece uma ação, por exemplo, por tráfico, para o juiz A, o comportamento é o porte de drogas. Para o juiz B, é tráfico. Percebe, isso gera muita insegurança. E vários são os casos que chegam aos tribunais, especialmente aos tribunais superiores, em que as decisões são revisadas, uma vez que há uma confusão entre traficante e usuário. Traduzindo, tudo ficava de acordo com o subjetivismo. Era a minha visão que prevalecia. Só que visão do mundo, cada um tem a sua. É como a moral, né? Ela é sempre à la carte. Então, qual a visão de mundo que eu vou ter? O que é que o Supremo Tribunal Federal quis fazer com a decisão para estabelecer como critério objetivo que quem porta maconha até 40 gramas ou tem até 6 plantas fêmeas, em regra, ele é usuário. Ele estabeleceu esse critério objetivo para que traga um mínimo de segurança. Ele trouxe, então, um critério objetivo para dizer que quem porta 40 gramas de maconha ou até 6 plantas fêmeas, ele é, em regra, usuário. E quem porta mais do que isso, ele é, em regra, um traficante. Essa é a diferença. Mas a pergunta é feita: se alguém porta 35 gramas de maconha, ele vai ser obrigatoriamente alguém que porta maconha? Ele vai ser obrigatoriamente um usuário? Não. Tudo vai depender do caso concreto. Ou seja, há uma presunção de que quem porta 40 gramas para baixo, ele é usuário de maconha. Mas para uma presunção relativa, né? Mas o delegado de polícia, o membro do Ministério Público e o juiz, no caso concreto, ele pode observar as circunstâncias e dizer, não, esse cara não é usuário. Ele é alguém que está traficando. Um exemplo. Alguém está na rua, passa aqui no bairro aqui da Mangabeiras, está portando 30 gramas de maconha. E a polícia observa um certo volume no seu bolso, o olhar, ele começou a correr, a polícia então foi atrás e abordou a pessoa. Lá ele percebeu que tinha 30 gramas de maconha. Só que as 30 gramas estavam colocadas em trouxinhas, separadas. As trouxinhas são comportamentos que indicam que a pessoa ele é traficante e não usuário. Perceba, ele porta menos do que 40 gramas de maconha. Porém, um caso concreto trouxe uma circunstância que pode revelar que ele é um traficante. Da mesma forma, ele anda com a quantidade de 20 gramas de maconha e mais uma balança de precisão. E ele tem um histórico criminal que mostra que ele já foi condenado 2 vezes por tráfico de drogas, mas o processo se encontra em grau de recurso. É também uma circunstância objetiva em que o caso concreto diferenciou o traficante do usuário. Então, para traduzir, portar drogas, portar maconha, ele é proibido. Se for maconha, infração administrativa até 40 gramas, 6 plantas fêmeas. Mas no caso concreto, é possível diferenciar o tráfico do usuário. Tem, mais uma vez, alguns pontos da sua fala que me chamam a atenção. O primeiro deles é quando você fala, Ingrid, o STF estabeleceu critérios objetivos que não são absolutos. Gente, não são absolutos. Ou seja, não significa que foi até uma outra mensagem que eu recebi no WhatsApp. Contava a partir daquela quantia da maconha que tinha sido determinada pelo STF enquanto um critério objetivo para poder distinguir o usuário do traficante. A mensagem ela continha toda uma história fictícia que levava a uma conclusão de que o STF estava autorizando os aviãozinhos, aqueles pequenos traficantes,
aportarem 40 gramas diárias, que seriam vendidas para não sei quantos usuários, dentro de uma precificação que era estabelecida lá na mensagem, e que chegava à conclusão de que o STF estava autorizando, conclusão errada, gente, vamos deixar claro, para não gerar um recorte aqui da minha fala, que gerava a conclusão errada, equivocada, mentirosa, de que o STF estava autorizando a prática de tráfico por pequenos traficantes, e que gerava uma receita mensal de R$39 mil. Eu disse, gente do céu, eu estou estudando tanto para quê? Então, era uma mensagem que eu recebi via WhatsApp, que você via aquela coisa assim, ó, encaminhado com frequência. Ou seja, imagine... Só para confundir. Só para confundir. Imagine quantas pessoas não receberam aquela mensagem e quantas pessoas não ficaram impactadas, inclusive revoltadas com a decisão do Supremo, que, ao que parece, estaria ali chancelando um pequeno tráfico de drogas, ou tráfico de drogas exercido por pequenos traficantes. E não é isso que acontece, como bem o Léo colocou. O STF estabelece uma presunção relativa. O que isso significa? É que se aquela pessoa for apreendida com uma quantidade, inclusive, inferior a 40 gramas da maconha, mas se ela estiver com elementos objetivos que caracterizem o tráfico, e seria a balança, ou a forma de acondicionamento da droga, até o porte de outras drogas, variedade de drogas, telefone com contato sem fim, há sim a possibilidade, obviamente, aumentando o ônus argumentativo, porque é preciso uma especificação desses critérios objetivos, o enquadramento daquela pessoa como traficante. E, com isso, sujeito às penas previstas na nossa legislação, sendo garantido, obviamente, todos os seus direitos fundamentais até que a gente tenha a decisão. O estabelecimento de um critério objetivo, ele é um princípio importante. Um princípio importante para que dê segurança jurídica, para que evite amanhã as injustiças, para que alguém, como você mesmo disse, com o mesmo comportamento é enquadrado como traficante e outro como usuário. Então, o critério objetivo, ele é fundamental. Então, é importante que as pessoas, antes de comentarem sobre uma decisão como essa, que leiam, né? Mas leiam em sites importantes, não é o site ABC que foi criado um dia desse, nem o jornalismo independente. Eu não sei nem o que significa isso, mas imagine que seria eu e que o conhecimento que eu tenho de jornalismo é o conhecimento que é a mesma coisa que zero. É o conhecimento que você tem de beach sobre cirurgia no isso. Seria um pouco pior, né, do que com beach tênis. Mas eu posso comentar sobre qualquer coisa. Amanhã eu vou comentar sobre cirurgia de células-tronco, né, sobre cirurgia no cérebro. Mas por que eu comento? Não, porque eu pesquisei aqui no fulano ali, que eu vi uma opinião, recebi um vídeo. Então, é difícil. Hoje, essa questão do aviãozinho que você disse é muito importante. O aviãozinho, ele é um traficante. Sim. Se alguém é pego na rua, por exemplo, com uma pequena quantidade de drogas que é acondicionadas em trouxinhas ou não, você vai perguntar, você veio de onde? Qual é a origem? Você vai fazer algumas perguntas. Você pode levar esse fato, pode ser levado à delegacia para ser investigado e descobrir que a pessoa tem relação com A, com B ou com C, que o objetivo dele é transportar a droga, ou seja, quem transporta a droga para fim de venda é traficante. Então, sim, essa explicação do aviãozinho não tem pé nem cabeça. Na verdade, o objetivo, como eu disse, é intencionalmente confundir as pessoas para colocar naquela marca com ferro candente do inimigo número 1 do país. Pois é, Léo. E quando a gente entra nessa fala sobre o inimigo número 1 do país, tem alguns autores, e até tem um sociólogo bem legal, que é o Michel Misse, que fala sobre essa criminalização da pobreza. Ou seja, quando a gente cria no imaginário da sociedade a figura do traficante, a figura do delinquente. Quando você fecha os olhos e imagina o delinquente, ele tem algumas características que possivelmente... A população em geral, ela vai apresentar dentro desse imaginário essas mesmas características. E quando a gente pensa no âmbito da lei de drogas, até essa decisão do Supremo, e não são minhas elucubrações aqui não, são dados. E dados de uma entidade que é uma entidade confiável, que é a ABJ, né? A Associação Brasileira de Jurimetria. Só para você ter ideia, eu nem trouxe um dado aqui relativo a questões raciais, apesar delas serem muito presentes dentro dessa caracterização do tráfico de drogas, mas a gente tem uma pesquisa, que é a pesquisa pela ABJ, que, olha só, para a configuração, no recorte temporal, obviamente, da pesquisa, de tráfico por um analfabeto, havia uma mediana do porte de 32,275 gramas, ou seja, o analfabeto
A mediana, gente, ou seja, a média dos analfabetos apreendidos, enquadrados como traficante, era portar 32,275 gramas de maconha. Sendo que, quando isso acontecia, essa apreensão acontecia com uma pessoa com curso superior, ou seja, aqui, ó, entre nós dois, essa média subia para 49 gramas. Qual é o critério que definiu quem era o traficante e quem era o usuário? Eu e você termos curso superior. E a outra pessoa ser analfabeta. A gente tem uma criminalização da pobreza na aplicação prática da lei. Isso é algo que a gente precisa refletir enquanto sociedade. Não para que a gente feche os olhos para uma questão muito grave que diz respeito ao tráfico de drogas, mas para que a gente também não feche os olhos para outra questão muito grave, que é essa seletividade da efetivação de direitos fundamentais. Em que direitos fundamentais servem para uns, não servem para outros. Em que as garantias do direito penal servem para uns, não servem para outros, porque para outros aplica-se um direito penal do inimigo nos termos de Jacobs. Uma expressão que consta na decisão do Supremo é que os critérios objetivos são fixados inicialmente pelo Supremo Tribunal Federal como forma de proteção dos hipossuficientes. A hipossuficiência é a expressão aberta, né? Que envolve as minorias, que envolve a pobreza, que envolve a cor, que envolve localidade. O local em que a abordagem é feita, ela é fundamental para estabelecer se é traficante ou se é usuário. E perceba, a discussão aqui não é uma discussão de ideologia. Não. A discussão é baseada em dados concretos de casos concretos. Você pega uma quantidade X de 5 mil, 3 mil casos, é importante você estabelecer, peraí, tem um problema aqui, né? O que é que definiu? Aí você lê a instrução processual penal, ou seja, a audiência feita pelo juiz, e observa na fundamentação o que é que foi levado em consideração. Então, isso é um dado real, né? Então, a decisão, ela veio, para mim, de muito bom gosto, quando estabelece a diferença entre traficante e usuário. Sobre descriminalizar o porte da maconha, eu tenho aqui algumas ressalvas, porque você estabelecer uma droga por um critério inseguro, por quê? Porque é a maconha, porque não é o êxtase, porque não é o cloroforme, porque não é outra substância. É difícil, né? Agora, a diferenciação do porte do traficante para o usuário, ela é fundamental, porque do ponto de vista concreto, especialmente a gente que exerce a advocacia criminal, ela é extremamente terrível. Todo mundo já teve casos em que alguém era usuário e foi acusado por tráfico de drogas. E você desmontar isso durante a instrução processual penal, ela é muito mais complicada. E algo que me chamava muita atenção na lei é que no parágrafo 2º do artigo 28, gente, dentre os critérios que era estabelecido pela lei, a gente não está nem falando de um juiz agora de discricionariedade do juiz ou do delegado, enfim. Mas a própria lei, ela estabelecia um critério que era um critério discriminatório, porque ela fala, olha, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local, ou seja, se eu sou apreendido num bairro nobre, eu sou usuário, se eu sou apreendido na periferia, eu sou traficante, e as condições em que se desenvolveu a ação. Agora, olha, para mim, a pior parte, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente. Gente, quando uma lei me fala que eu vou distinguir usuário de traficante com base em circunstâncias sociais e pessoais, está escrito, né? Está escrito que ela é uma lei discriminatória. Que ela é uma lei feita para uns e não é feita para outros. Mas isso está claro, porque, repara, havia uma dimensão de que tudo dependeria do caso concreto, né? Para saber se é usuário traficante, tudo depende do caso concreto. E aí vem o subjetivismo e questões de preconceito, etc., que a gente já estabeleceu. Mas a lei estabelecia critérios mínimos. O que significa esse caso concreto? É a natureza, é a localidade. Às vezes, para alguns, era até o semblante, né? O olhar que a pessoa tinha, né? O local em que ela anda sozinha, por exemplo, um local mais periférico, ele anda sozinho na rua. Faz o que uma hora dessas? Logo eu vou chegar e vou abordar a pessoa e encontro lá, por coincidência, alguma droga, que não fosse uma maconha, por exemplo, hoje, né? É difícil. Sempre a circunstância que envolve o caso concreto, ela é baseada sempre aí, muitas vezes, no subjetivismo. Então, o critério objetivo, ele é um mínimo para estabelecer uma igualdade entre a pessoa que é abordada, para que não gere aquilo que os números já constatam, que é a cor da pele, que é a localidade, que é o curso superior.
é que às vezes é o semblante, é o lugar em que a pessoa mora, é o grau, é o vínculo de amizade. Então, o estabelecimento de um critério mínimo, ela já é um grande caminho para que você amanhã não venha condenar um usuário como se o traficante fosse. Eu gosto muito dessa sua fala. E ela, mais uma vez, eu gosto muito de ter essas conversas com minha mãe. Minha mãe, ela me pergunta e ela chega, ela é muito interessada nessas questões do direito. E eu fiz, mãe, e aqui a gente não está falando de descriminalização. A gente vai chegar lá. Eu tenho uma pergunta que eu deixei para o final, obviamente, porque eu vou deixar a mais quente para o final. Mas ela fez, minha filha, a decisão. Eu disse, mãe, se a gente estabelecer critérios objetivos para a distinção do usuário e do traficante, é tão necessário quanto responder a seguinte pergunta. Você gostaria que pessoas apreendidas sobre as mesmas circunstâncias objetivas fossem tratadas de forma igual? Ela disse, sim. Eu disse, então, você deve ser a favor da fixação de critérios objetivos. Porque eles vêm com esse intuito. Não é com o intuito de favorecer ao tráfico. Não é com o intuito de estimular o tráfico de drogas, não. É com o intuito de garantir o direito fundamental à igualdade, para que pessoas apreendidas sobre as mesmas circunstâncias tenham tratamento igualitário segundo a lei, para que critérios sociais, econômicos, raciais, etários, de instrução não sejam utilizados para estabelecer uma distinção inconstitucional entre pessoas que estão cometendo a mesma conduta. Então, isso é muito importante, sabe, Léo? A gente começar... É uma reflexão que eu faço constantemente, porque a gente está inserido em uma sociedade que tem desafios estruturais, de diversas formas. E é uma reflexão que a gente precisa fazer todos os dias. Como que eu gostaria de ser tratado? Como que a gente... Se a gente pensar na igualdade, na liberdade, se a gente pensar dentro da garantia de direitos fundamentais, a gente quer que todo mundo tenha acesso, seja tratado de forma igual? Quero. Então, por que eu iria me posicionar de forma diferente? Você conversando comigo, eu estava aqui lembrando da decisão do STF, eu já havia estudado um pouco sobre isso. Enquanto você falava, tentava aqui localizar a decisão do Supremo, né? E aí eu consegui localizá-la, né? Houve um HC, que é o HC 208-240, que tem a ver com esse assunto e vou explicar por quê. O objetivo desse HC foi discutir a chamada busca pessoal baseada no perfilamento racial. Você fazer buscas em alguém na rua baseada na cor, baseada na orientação sexual e até a origem, né? Nacionalidade, enfim, se a pessoa pertence a um outro país. A legislação estabelece uma diferença da busca, né? Existe a busca domiciliar, que acontece através de um mandado na casa das pessoas, né? Os juízes pedem um mandado de busca e apreensão. No horário específico, a polícia vai lá e cumpre o mandado nos exatos limites estabelecidos pelo juiz. A busca domiciliar é feita em casa. Existe a busca pessoal, que acontece no corpo da gente. A gente conhece popularmente como baculejo, né? Baculejo, isso é importante. Então, se a pessoa está aqui andando na rua e a polícia para e vai lhe abordar, isso é normal. Eu já fui abordada também, não há problema, aborda a pessoa, depois libera. É a polícia trabalhando, a polícia militar no policiamento ostensivo. Só que existem casos em que essa busca era baseada não em dados concretos. A lei fala, por exemplo, que a busca pessoal é possível baseada na fundada suspeita, baseada em elementos concretos. Alguém está andando na rua, eu vejo um certo volume aqui ao lado, e uma compleição física aparecendo o cabo de uma arma de fogo. Alguém está andando com um bolso muito cheio, né? Aparentando estar portando drogas. Então, há uma circunstância objetiva anterior que justifica a abordagem, a busca pessoal. Só que o Supremo Tribunal Federal, ele enfrentou, no caso concreto não foi assim, mas ele enfrentou essa questão em um HC, que a busca era baseada na raça, no sexo, na orientação sexual, na cor da pele ou então na aparência física. Caso a busca pessoal, a abordagem, o baculejo, for baseada nesses critérios, a busca pessoal ela é inválida. Ou seja, mesmo que eu desconfie pela cor da pele que alguém estava portando a maconha não, o êxtase, né? No bolso, e quando a polícia abordou, realmente ele portava êxtase. Ele estava transportando êxtase, não para consumo pessoal, para traficar. Mas qual foi o critério da busca pessoal? Foi a cor da pele.
Logo, a busca pessoal ela é nula. Por isso que o Supremo Tribunal Federal traz para suas decisões o chamado perfilamento racial, que é muito importante. Aí eu vi uma frase de um autor que eu gosto muito, chamado Caio Paiva, que é o ex-defensor público, que ele fala o seguinte: qual seria o maior fator de impunidade no Brasil? O maior fator de impunidade é o desrespeito aos direitos fundamentais. Porque se você faz uma busca pessoal baseada na cor da pele, você desrespeita o direito fundamental. Logo, sabe quem é o responsável pela impunidade? Foi o policial que fez a abordagem. Um juiz que julga contra a lei, sabendo que a decisão é contra a lei. No mérito, bateu na cueca. Não tem, mas no caminho que a lei estabeleceu, ele intencionalmente violou. O processo é nulo. Quem é o responsável? É o juiz. Recentemente, foi em 2009, 2010, um senador da República chamado Demóstenes Torres, ele foi objeto de uma investigação, o processo penal ele transcorreu e se descobriu uma coisa. A busca domiciliar feita no Demóstenes Torres foi determinada, que era na época senador da República, determinada por um juiz federal. O que a Constituição Federal fala desde 1988? Que quem tem foro por prerrogativa de função só pode ser objeto de uma decisão judicial por quem tem aquele foro também, que é igual com igual, né? Só o Supremo. O juiz federal determinou a busca e apreensão feita no Senado da República. Qual foi a conclusão? Julgamento nulo, com provas concretas. Quem é o responsável pela impunidade? O juiz do caso. Então, isso é importante, de que respeito a direitos fundamentais não é opção. Ele é um critério para não só proteger as pessoas, mas também isso é importante para evitar a impunidade. Ô, Léo, é perfeita a sua frase. E mais uma vez, obviamente que no âmbito do direito, a gente tem um compromisso maior enquanto pessoas que estão ali lidando diuturnamente com a aplicação do direito e como que isso repercute na sociedade, nos indivíduos, ou seja, na garantia de direitos fundamentais. Mas tem uma segunda reflexão enquanto sociedade. Quantas vezes nós, enquanto sociedade, não nos indignamos porque o processo do fulano de tal foi invalidado e agora ele está solto porque tinha uma nulidade no que diz respeito à colheita de provas. E a gente fica indignado porque o caso acabou perdendo a sua validade porque ele estava eivado de um vício. E a verdade, onde fica? E a verdade, exatamente. Então, quantas vezes nós, enquanto sociedade, não tentamos burlar a garantia de direitos a fim de proteger supostamente direitos, sabe? Então, eu uso a lei, eu descumpro a lei para supostamente garantir a lei na frente. Não tem como o resultado disso daqui ser algo que é eivado de legalidade, é ilegal. A gente pode até pensar, né, na teoria dos frutos da árvore envenenada. Tudo que vem daquela árvore está envenenado. Então, aumenta a nossa responsabilidade e a responsabilidade das nossas autoridades públicas na implementação e na aplicação da lei. Até para que a sociedade não tenha esse sentimento de impunidade. Gente, vamos refletir por que chegou lá, por que as coisas acabaram dessa forma. Mas, infelizmente, a gente entra dentro dessa tendência da modernidade de notícias rápidas, curtas, fáceis, em que a gente perdeu a capacidade, ou estamos perdendo, essa capacidade de sentar e analisar com profundidade os argumentos. Quando eu estava me preparando aqui para o podcast, eu fiz questão de ler decisões no âmbito, inclusive, do STF, de ministros que entenderam de forma contrária. Vamos ver os argumentos, a gente está perdendo a capacidade de dialogar com quem pensa diferente. Você disse que tem uma posição daqui para frente. Vou fazer mais perguntas aqui, que eu estou, inclusive, encucada sobre o seu posicionamento contra as demais drogas, mas pode ser que a gente chegue lá na frente e discorde. Mas por que nós estamos tão intolerantes diante do desacordo? O desacordo faz parte da democracia. Se a gente parar para pensar na história mundial, foram, durante tentativas de homogeneização da sociedade, que nós tivemos as maiores arbitrariedades. Olha o nazismo. O nazismo, ele era pautado numa tentativa de homogeneização da sociedade. Então, a gente está perdendo a nossa capacidade de lidar com quem pensa diferente. O desacordo é legal, gente. Até a natureza dos tribunais, que são órgãos colegiados, é justamente para que o julgamento aconteça, ou na maioria, alguns acontecem de forma unânime, mas a maioria é importante, né? Se fosse a decisão baseada somente no pensamento de um, bastava um juiz só. O processo era muito mais rápido, porque 11 ministros, porque o STJ com 33, né? É justamente isso, porque ele amplia o debate e a divergência faz parte.
até para que a gente reflita, veja as outras posições, até a gente mudar a nossa posição mesmo. Eita, realmente você tem razão. E tá Concordo. tudo bem Normal. mudar. E tá tudo bem mudar de posição. A Ellen já me deu até o sinal aqui de que a gente tem que caminhar para o final, mas se a gente parar para pensar nessa decisão do STF que a gente está discutindo, o resultado da decisão ele vem por meio da dialética. Porque, inicialmente, o voto do Gilmar ele era para a descriminalização das drogas para uso pessoal de forma geral. E aí, conforme vai acontecendo os outros votos, vem o Barroso, que faz esse recorte para maconha, vem o André Mendonça, vem o Alexandre de Moraes, enfim, vão se somando os votos e eles construíram a solução dialética àquele caso, que tem repercussão geral, que limitou a decisão à maconha e que estabeleceu um critério de 40 gramas. Foi uma solução dialética, construída a partir do intercâmbio de posições no âmbito daquele julgamento. Inclusive, a quantidade, o porte da maconha, a ideia inicial seria de até 60 gramas. Não seria nem 40. Foi no dia do julgamento, no último dia, foi que houve uma decisão geral ali do Supremo, enfim, para aqueles que aderiram a essa tese, reduzir de 60 para 40. Pois é, uma construção dialética do que os ministros poderiam concordar. Agora, Léo, vou chegar aqui na nossa última pergunta, e que toca, inclusive, essa sua... Você falou rápido, mas agora você vai ter a chance de dar um smash na pergunta. Mas quando a gente pensa sobre o uso de drogas, na sua opinião, seu posicionamento, o uso de drogas deve ser visto como uma questão de segurança pública e, portanto, de repressão ou de saúde pública? Vou logo começar pelo final, tá certo? Para o uso de drogas, para mim, é uma questão de saúde pública. E eu justifico o porquê. Primeiro, se você... Qualquer pessoa que nos assiste deve conhecer alguém que já usou drogas, ou algum parente, ou alguma pessoa da família que consome drogas. Já deve ter visto em alguns locais, enfim, em que há aglomeração de pessoas, alguém usando drogas. Quando você vê alguém usando droga, qual é a sua percepção? Aquele que está usando, que está consumido. Ele é um criminoso? É a primeira pergunta que eu faço. Segundo, a gente tem aqui em Alagoas uma grande quantidade de clínicas de reabilitação que fazem, em algumas situações, internações involuntárias. Né? São pessoas que chegam a um nível tão alto do consumo, viram dependentes químicos e as famílias sofrem muito com isso e elas recebem essas pessoas, né, para involuntariamente, infelizmente, tratarem, né, um problema que acomete eles naquele momento. Quando você vê alguém numa clínica de reabilitação, porque é usuário quanto mais, você enxerga a pessoa como criminoso ou como alguém doente e que merece um tratamento? Se alguém que nos assiste for um psicólogo, for um psiquiatra, for um enfermeiro, for um técnico em enfermagem, que recebe essas pessoas que são usuários contumazes, você imagina que ela está doente e que merece um tratamento, ou ela merece, por exemplo, uma cadeia, uma prisão? Eu digo isso porque de todas as situações em que eu vejo, que eu enxergo, que eu acompanho, que eu conheço várias pessoas, é alguém que é doente e que merece um tratamento. Mas alguém que é doente é a pessoa que é viciada em drogas. Há um outro lado que é o uso recreativo. Isso, Estado nenhum consegue evitar. O Estado não está em todas as casas. Não existe um grande Big Brother para observar cada comportamento como acontece. As pessoas consomem em casa. Então, o consumo da droga, para mim, é uma questão muito mais ligada à saúde pública, que envolve uma conscientização maior dos efeitos que as drogas podem causar na sua vida. Tanto para aquele que é viciado, especialmente, mas também aquele que é o usuário, que chama-se o uso recreativo. O que é que a droga pode causar na sua vida? Quais são os efeitos psicológicos que podem causar? A questão das conexões cerebrais, de acordo com a idade, qual é o efeito que ele pode causar. Se alguém chega no trabalho, por exemplo, sob efeito de drogas, ele pode causar o desemprego, o que é que ele pode causar com a sua família, com os seus filhos, com os seus amigos, com o seu ciclo social. A conscientização seria muito maior, porque eu enxergo que o porte de drogas para consumo pessoal é uma questão de saúde pública, não é uma questão de polícia, né? E também, quando você observa as grandes cifras, né, e a grande quantidade que envolve o trabalho policial, isso deve ser levado em consideração. À noite, por exemplo, em Maceió, deve circular, 8 viaturas policiais para fazer a ronda nos bairros. E aí, capturou alguém. Capturou um usuário. Porque mesmo que a porta da maconha não seja criminalizado,
ele vai ser levado para a delegacia de polícia para ser objeto de uma sanção administrativa. Então, vai lá 4 policiais militares em uma viatura que estava fazendo a ronda naquele bairro específico, que vai ficar sem proteção porque ele vai agora conduzir o perigoso usuário de drogas. Né? Alguns perguntam, mas só há traficante se há usuário? Com certeza. Isso não acaba nunca, porque violência se reduz, nunca se acaba. Exatamente. Vai haver sempre homicídios, infelizmente vai haver crimes violentos, como sempre vai haver o tráfico, como sempre vai haver o usuário. Então, para mim, é uma questão muito mais ligada à saúde pública do que propriamente uma questão policial. A gente pensa de uma forma muito semelhante. Infelizmente, tem uma fala comum, uma fala social comum de que criminalizar resolve o problema da criminalidade. Não resolve. E a criminalidade, ela se compõe de múltiplos fatores e que envolvem políticas públicas para que a gente consiga reduzir a criminalidade, nunca acabá-la, porque, infelizmente, ela é uma realidade social que se perfaz, né, que se perpetua ao longo do tempo. É um problema cultural. É um problema cultural. Mas quando a gente pensa no uso de drogas, eu tenho uma percepção muito... Ela é muito perfilhada com a sua, de que o uso de drogas deve ser tratado como uma questão de saúde pública e não de criminalidade, sobretudo para que a gente consiga tratar o usuário de drogas, sobretudo para que a gente não estabeleça sobre ele uma pecha de criminoso que o afasta de buscar um direito fundamental seu, que é o direito à saúde. Então, quando a gente olha para um usuário de drogas e o estabelece como um criminoso, a gente automaticamente está afastando aquele indivíduo de buscar pelos estigmas sociais, é quase como uma confissão de culpa, né? Eu vou buscar uma reabilitação, eu estou automaticamente dizendo que eu cometi uma infração penal. Eu estava ali portando drogas, até então, né? Antes da gente ter essa nova decisão do STF. Se me permite, só um complemento, claro. Realmente, o seu argumento é importante porque você permitir com que o usuário de drogas se transforme em criminoso, você estaria, na verdade, desestimulando uma pessoa que tem um problema de saúde a procurar ajuda. Se ele buscar ajuda, ele vai ser capaz de ser amanhã e vai enfrentar um processo penal, né? Com conclusões que são muito difíceis, né? Que pode levar até alguém a ser condenado por tráfico de drogas, por exemplo. Exatamente. Então, para mim não tem como... E, mais uma vez, não é um incentivo ao uso de drogas, não é uma apologia às drogas, mas é para que a gente, primeiro, entenda. Até então, essa criminalização que agora parou de acontecer em relação à maconha para uso pessoal, ela nos levou até onde? Nós reduzimos a criminalidade ou a gente tem cada vez mais as milícias de tráfico de drogas presentes enquanto uma realidade social? Essa é uma questão. A segunda questão é, como que a gente pode garantir direitos ao usuário de drogas? E através da conscientização. Eu venho falando, mas não é à toa que a caneca aqui do podcast tem essa frase do Paulo Freire. Educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Porque é entender a educação como um canal de emancipação humana, é a gente educar, é desenvolver políticas públicas de educação quanto aos efeitos da droga, de conscientização, para que, se a gente formar adultos ou jovens adultos conscientes do perigo das drogas, a gente consegue alterar a realidade. E, mais uma vez, sem entender que a questão das drogas um dia vai acabar, porque não vai. Mas a gente precisa, enquanto sociedade, oferecer alternativas ao usuário, para que ele possa se tratar, para que ele possa se curar, para que ele possa garantir um direito fundamental seu, que é o direito à saúde. Sem dúvida, né? É um assunto importante, mas a conclusão de que envolve um problema de saúde pública, ele é muito frequente, né? Fora qualquer aspecto de julgamento moral, julgamento religioso, é a realidade que se impõe. De que alguém que é um usuário, quanto mais, que é um viciado, ele precisa ser tratado. É um problema psiquiátrico, com CID, inclusive, e que merece um tratamento. E aquele que faz o chamado uso recreativo, é algo que não pode ser evitado, ele causa o mal a si mesmo. Uma campanha de conscientização poderia ser muito mais eficaz do que tratar com um problema de polícia. Eu acho que, nesse caso, a viatura policial ela teria uma resolução menor do que uma conscientização sobre os efeitos que as drogas podem causar na vida de uma pessoa. Com certeza, Léo. Léo, caminhando já aqui para o fim do podcast, eu quero te agradecer pelo diálogo, por essa oportunidade. Realmente é o segundo episódio aqui do Vá de Café e tão rico, e tão reflexivo, e tão cheio, de fato, de informações. E dentro da essência do que a gente está se propondo, que é de conversar, de dialogar, de estar aqui dentro de uma troca. Então, muito obrigada mesmo
por esse momento, pelas trocas. Vou te passar a palavra para, se você quiser, até mandar um recado para o pessoal e aí depois eu faço o encerramento. Ingrid, primeiro, agradecer mais uma vez pela oportunidade, né, de conversar sobre um tema que é tão rico. Dizer que eu estou aqui sempre à disposição, né, para falar sobre temas jurídicos, sociais, que envolvem especialmente nossa vida enquanto advogado, né? A gente, quando exerce o direito de defesa, você não está somente observando teses que você pode utilizar, jurídicas ou de fato, para defender aquele contrator. A gente tem uma visão diferente, né? Geralmente quem advoga na área criminal tem uma visão um pouco mais humana, ou muito mais humana, uma humanidade um pouco mais aflorada, mas sem destoar da realidade, para que em qualquer posição, para que você não consiga trazer para o caso concreto posições ideológicas ou visões de mundo, como você me ressaltou, né? Então, um tema importantíssimo que envolve drogas, que envolve advocacia, sociedade, convivência familiar, descriminalização, legalização, posição do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é um tema rico que a gente aqui abordou aí e espero ter correspondido aqui às suas expectativas. Mas agradecer a você mais uma vez e estou sempre à disposição. Nossa Senhora, minhas expectativas estão mais do que ultrapassadas, porque corresponder não, né? Você chega lá e dobra a meta. Mas, gente, mais uma vez, Léo, muito obrigada pela oportunidade. Para a gente encerrar aqui o nosso episódio, eu separei um trecho do livro O Sol Ainda Brilha, Léo. É uma história é um livro que conta a história real do Anthony Hinton, que passou 30 anos no corredor da morte por crimes que não cometeu. E o Anthony, ele escreve esse livro, O Sol Ainda Brilha, e tem uma passagem muito legal que vai encerrar aqui o nosso episódio. Ele diz o seguinte: ele era um homem pobre num sistema de justiça criminal que o trata melhor se você for rico e culpado do que se for pobre e inocente. Então fica essa reflexão para a gente encerrar aqui o nosso podcast. Muito obrigada pela presença. Lembrem-se de se inscrever aqui no canal, nos seguir nas redes sociais. Vou colocar o Instagram do Léo também aqui na nossa legenda e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!